Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Finalmente novidades maravilhosas acontecendo agora no São Paulo. Muitas movimentações de mercado que eu trago aqui e atualizo sobre tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque tem muita coisa pra falarmos. Só que antes, vão tacando dentro do like, vão deixando o like aí, o like dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário, no trampo aqui, no trabalho do dia a dia. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com isso aí? Já deixaram o dedo no like? Vão tacando o dedo no like aí, porque isso fortalece demais, galera. Já temos uma novidade espetacular, impressionante, na verdade, que pegou todo mundo de surpresa em relação a isso que está acontecendo, que é a viagem, né? O Nicolas, lateral esquerdo do São Paulo, de 19 anos, foi convidado, vai passar o final de semana com a delegação, com a seleção da Suíça. Da Suíça, é isso mesmo, vai ficar um período ali com a seleção da Suíça. E aí, nós estamos entendendo que a Suíça já quer fazer, né, uma dupla nacionalidade, algo nesse sentido, pro jogador, né, muito provavelmente participar da seleção. Então, assim, muito bacana isso pro jogador, pro garoto, pra carreira dele. Só que assim, por que esse cara não tá pedindo passagem no São Paulo? Por que esse cara não tá sendo testado no São Paulo? É muito louco, né? Dois jogadores ali patéticos, né? Como o Wendel e o Enzo Dias. Patéticos. O Wendel melhorou um pouquinho. O Enzo Dias eu gostava no começo, hoje se revelou ser um jogador horroroso. Assim, eu não tô falando aqui pra pegar no pé dos caras, não tô aqui... É porque eu só estou sendo realista. O Enzo eu gostava dele no começo, hoje se revelou ser um jogador horroroso. Esse Wendel, da forma como ele veio, pelo que ele ganha, sendo um jogador de seleção, é um jogador horroroso. É um jogador que melhorou um pouco aí, que não faz mais nada do que obrigação. Dois laterais assim, horrorosos. São Paulo acertou em trazer os dois. Quando trouxe, eu gostei. Falei, pô, vamos tentar resolver essa lateral esquerda, né? Mas esse Wendel, pelo que ele ganha, pela moral que ele veio, por ser um jogador de seleção, isso é inaceitável. Tudo que ele ganha, da forma como ele veio, a se comparar com o que ele rende em campo. O cara fez 3 partidas boas pelo São Paulo, se é que fez isso. Então é uma coisa assim inadmissível. Aí nós vemos que o Nicolas, de 19 anos, já desperta interesse da seleção da Suíça. Por que esse cara não tá... Podia nem ser o titular pela idade, por uma questão de maturação, mas por que ele não tá sendo usado já no profissional? Isso é uma coisa assim absurda, né? Isso é uma coisa muito absurda, mas bacana ver isso que está acontecendo com o Nicolas. Confesso que isso me pegou completamente de surpresa, só que tá aí. Se o cara tá sendo cogitado, se o cara tem um interesse, alguma coisa em relação à seleção da Suíça, ele não pode nem ter oportunidade aqui, é muito louco, né? O Nicolas a gente já sabia que é um jogador promissor e interessante, que já teria uma carreira de uma certa forma diferenciada por todos as primeiras impressões. Mas assim, não ter nem chance no São Paulo com o que a gente vê de Enzo Dias e o Wendel é uma coisa inaceitável. Vamos agora ver, né, se isso vai mudar, porque o Dorival, ele não tem essa não. O Dorival, quem não tá jogando bem, ele pega e tira mesmo. O Dorival Júnior eu confio pra colocar quem realmente está jogando. Vamos ficar bem de olho, eu sempre vou atualizando vocês agora do que vai acontecer com essa nossa joia da base, o Nicolas, que agora ficará com a seleção da Suíça lá por um tempo, e vamos ver qual serão os próximos episódios, né, os próximos episódios disso aí, eu vou atualizando vocês. Galera, finalmente outra, né, uma novidade, finalmente que dá pra nós comemorarmos demais, espetacular, envolvendo o Rafael Tolói, que não era nem pra ter voltado pro São Paulo, mas vamos torcer para essa limpeza estar acontecendo mesmo da forma como estamos vendo, né? Rafael Tolói agora, estão falando que ele não será mais utilizado, não será mais colocado para não bater as metas automáticas de renovação. Finalmente, dispense esse jogador horroroso que nem deveria ter voltado pro São Paulo. E eu falei aqui, isso é horroroso, isso não presta pra nada. Já não gostava da primeira passagem. Aí muitos vieram, Tidico, ele jogou bem na Itália. Horroroso, esse eu conheço desde que começou. Jogador horroroso. Volta
Não fazemos ideia do salário dele. Já ouvimos falar em algo em torno de 800 mil, 1 milhão, pelo Rafael Tolói, cara que nem jogou, voltou bichado. Uma contratação assim, inacreditável, mas agora tem a boa aí que não vai continuar. Pelo menos isso, né? Porque esperar boas contratações do Rui Costa é difícil. É difícil, né? Esse cara que pra mim é altamente incompetente, pra não falar outra coisa, pra não falar o que eu realmente acho do Rui Costa, o que ele faz com essas negociações, né? Pra não falar isso, então vamos tentar pegar leve aqui, né? Tentar pegar leve. Mas a boa é de que o Tolói já vai começar a esfriar com o São Paulo pra não entrar mais. Finalmente, manda esse cara embora, jogador horroroso, que nunca deveria ter voltado pra vestir a camisa do São Paulo. Galera, atualização envolvendo a renovação do Caleri, que eu falei aqui antes pra vocês também, que eu trouxe aqui, né? Não vou falar de certa exclusividade porque eu não sou jornalista, né? Eu não sou jornalista. Aqui é o nosso canal de torcedor, nossa comunidade aqui do São Paulo Futebol Clube, né? Então, não vou falar exclusividade porque... Mas assim, eu falei muito antes. Falei, o Caleri vai renovar com o São Paulo e é por fortuna. Estão falando agora aí que ele... recusou uma proposta de 90% a mais, né? Acho que futebol americano, por 90% a mais do que ele iria ganhar. Eu não tô querendo descredibilizar ninguém, mas eu não acredito nessa informação. Não tô falando que quem passou tá mentindo, eu não tô falando isso. Tô falando que eu não acredito da forma como pode ter chegado a informação. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Não tô falando que jornalista ou setorista tá mentindo. Eu acho que... Eu não acredito no que foi passado pra eles. Então, assim... Só que, independente de tudo isso... eu já tinha falado aqui antes que o cara iria renovar. O cara, ele não tem cobrança nenhuma. Ele não tem cobrança nenhuma de nenhum superior dele, vamos dizer assim, de técnico. Agora com o Dorival a coisa muda, mas com o Crespo é pra perder mesmo, é pra perder. Tá tudo bem se perder. Roger Machado nunca comandou ninguém, né? Não tinha moral pra comandar ninguém, então os jogadores estavam literalmente... Desculpa a boca aqui, os jogadores estavam literalmente cagando pro Roger Machado, né? Então, o Crespo, não, tá certo, tem que perder mesmo. Vai perder, vai brigar por 45 pontos. Então, como é que os jogadores recebem isso no vestiário? Os jogadores vão entrar pra se esforçar? Óbvio que não. Se o técnico tá falando que vai perder, que o certo é perder, que o normal é perder, eles vêm daquela escrotidão, né, do Casares e do Belmonte. Não, o São Paulo é isso mesmo, vai brigar pra não cair. Quando o diretor de futebol, acho que o Belmonte era isso no São Paulo, alguém sabe o cargo do Belmonte? Quando vem o diretor de futebol e o presidente falando que é pra perder, o jogador, o que o jogador faz? Então não preciso jogar nada aqui, não preciso jogar bosta nenhuma aqui, que tá tudo bem. Se os meus superiores estão falando que é pra perder, eu não preciso render. A torcida me elogia, mesmo se eu faça gol ou se eu não faça gol. Se eu fico machucado ou se eu fico na má fase, aí a torcida vai me elogiar. Então, pra mim, tá tudo bem. Como é que um cara vai abrir mão disso? E agora o Caleri está pedindo, né, algo em torno de 1.800.000 por mês pra continuar no São Paulo, coisa que já deve sair. Então eu não acredito que ele que tenha sido oferecido 90% a mais pra ele. Pode ter recebido proposta assim, mas eu não acho que tanto assim. Mas ele já vai ganhar fortuna no São Paulo, uma verdadeira fortuna, um dos salários, né, mais altos do futebol brasileiro. Tem uma meia dúzia aí que ganha mais do que ele, mas o Caleri no São Paulo, com essa renovação saindo, ele será um dos maiores salários do futebol brasileiro. Ganhar uma verdadeira fortuna e óbvio que ele não abriria a mão disso, né? Galera, excelente notícia. Comentem o que você acha em relação a isso. Galera, excelente notícia envolvendo o Marcos Antônio, né? Agora parece que encerrou a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Agora, aparentemente, o Flamengo desistiu do Marcos Antônio, finalmente, né? Pela questão financeira. Falou, não, vocês estão pedindo muito alto. O Flamengo, desde o começo do ano, vem mostrando... Já até antes, né? Quando o São Paulo trouxe o Marcos Antônio, o Flamengo já queria. O São Paulo conseguiu dar um chapéu no Flamengo em relação ao Marcos Antônio, e desde o começo do ano o Flamengo tá em cima, muito em cima, para trazer o Marcos Antônio. Agora nós temos uma situação que aparentemente o Flamengo desistiu de forma oficial de contratar o Marcos Antônio. Eu acho que eles vão tentar ainda uma coisinha aqui, uma ali, mas acho que a tendência agora é ficar cada vez mais frio pro Flamengo tentar tirar o Marcos Antônio do São Paulo pela questão financeira, pela questão de dinheiro. E o São Paulo faz muito bem em relação a engrossar o caldo, em relação a não facilitar nenhum tipo de negócio, seja com o Marcos Antônio ou seja com o Arboleda, com o Tolói, desde o jogador mais importante
integrantes do elenco com jogadores que não importam mais em nada. São Paulo precisa fazer isso porque não acha facilidade nenhuma com os clubes rivais, com os outros times. Quando é que o Flamengo tentou facilitar um Cebolinha, um Luiz Araújo, até aquele Alan que foi pro Corinthians que eu não gosto? Quando é que eles tentaram facilitar? Não facilita nada. Então o São Paulo tá certo. Tem que dificultar todos os jogadores. Dificultar o Marcos Antônio é fácil, né? Porque o Marcos Antônio, ele é um craque. Ele é, se não for o jogador mais importante do São Paulo hoje, ele é um dos. Então dificultar com o Marcos Antônio é fácil. Tem que dificultar também com Ferrarese, Tolói, Arboleda, Pablo Maia. Qualquer jogador, mesmo que seja ridículo do São Paulo, São Paulo tem que valorizar, porque todo mundo faz isso. São Paulo vai tomar um zagueiro ridículo de algum time, 20 milhões de reais. Então São Paulo tem que fazer exatamente isso que tá fazendo com o Marcos Antônio, mas tem que fazer com os jogadores ruins. Marcos Antônio é fácil, porque ele é muito bom, joga demais, mas tem que fazer com os jogadores ruins também. Finalmente, né? Finalmente. Galera, tem uma sondagem, rumor envolvendo o Mário Lemina, que o São Paulo estaria interessado no volante do Galatasaray. Joga demais. Ó, esse cara, o Mário Lemina é o seguinte, ó. O Mário Lemina tem 32 anos, caro, tá no Galatasaray e tá encerrando o contrato, né? Aí o São Paulo estaria de olho no Mário Lemina. Eu adoraria, volantão ali, bom de bola, não é nada barato, mas em uma oportunidade, se o São Paulo conseguisse trazer o Mário Lemina, eu particularmente adoraria. Mas isso ainda está muito na casa do rumor, da sondagem, naquela situação de mercado da bola, que é super válido, né? Que os clubes, né, vão olhando vários jogadores em potencial, vão tentando várias coisas, vão literalmente atirando pra todo lado pra ver o que consegue, né? Se o cara tá com um empresário querendo sair do clube, se o clube quer se desfazer do cara, se o jogador já não aguenta mais e não falou nada pra ninguém. Então isso é muito bacana. O São Paulo tem que tentar realmente essas oportunidades de mercado. Isso é muito bom. O Mário Lemina eu particularmente adoraria pelo futebol, e isso mostra que o São Paulo realmente ainda está interessado em volante, né? Óbvio, isso a gente já sabia, né? Mas tem a situação do Mário Lemina que eu particularmente preferiria do que o Newton. O Newton, ele é um bom jogador, mas tá enrolado lá com o Botafogo, né? Botafogo também, né? Pelo amor de Deus. Mas não é nem pelo Botafogo aqui. São as questões, a demora da negociação mesmo. O grande nome pra chegar no São Paulo agora em relação a meio campo, a volante, é o Newton, né? Que já tá tudo muito adiantado, ainda não saiu de forma oficial, mas pelo que nós estamos vendo, será o Newton. Caso não seja o Newton, São Paulo vai pra outro volante, né? O Newton acho que seria uma questão interessante, porque é um cara que o Dorival deu ok, disse sim, e eu confio no Dorival, pelo menos a gente confia no Dorival Júnior, né? E tem a questão do Ferrarese, que já seria meio que uma mão na roda pro São Paulo já negociar o Ferrarese com o Botafogo. E tem a situação de... São Paulo aparentemente tem um bom relacionamento com o Botafogo, né? Mas estreitaria ainda mais pra um negócio, pra uma compra amanhã ou depois do Arthur, que é outro jogador importantíssimo pro São Paulo, que o São Paulo tem muito interesse, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Vão surgindo muitos nomes e eu sempre vou trazendo pra vocês. Surge agora o do Mário Lemina, que tem portal falando que o São Paulo tem realmente interesse, sonda, fica de olho na situação. E isso faz muito parte desse mercadão da bola, desse mercado de transferências, mas que eu vou atualizando sempre pra vocês. E aí, gostariam do Mário Lemina no São Paulo? Sim ou não? Perdão, gente. Vão comentando em relação a isso. E galera, a situação do Dudu lá no Atlético Mineiro, e aí? Vamos fazer diferente. Eu particularmente adoraria o Dudu no São Paulo. E você, gostaria do Dudu? Deixa no comentário aí, Gente, como assim do que você tá falando de Dudu? Galera, Dudu ele não é novo, tá? Ele tem 34 anos. 34 anos não é novo. Só que eu acho que o Dudu caberia como uma luva no São Paulo. O Vitor Sá está pra chegar, mas independente do Vitor Sá, eu adoraria o Dudu. O Dudu, pra mim, ele é um cara tipo o Reinaldo. Tipo o Reinaldo, lateral esquerdo. Como assim? Pra mim, o Reinaldo, ele não sabia jogar bola no começo da carreira. O Reinaldo, ele é um cara que ele cresceu e evoluiu muito tecnicamente falando. Isso não dá pra contestar. O Dudu é a mesma coisa. O Dudu, no começo da carreira, eu achava ele grosso, achava ele ruim. Caneludo. O Dudu, ele só era rápido no começo da carreira. Com o passar do tempo, o Dudu, pra mim, ele adquiriu técnica. Ele aprendeu a jogar bola, ele refinou o futebol dele.
Então eu acho o Dudu um cara muito técnico. E poderia sim, caso o São Paulo mostrasse interesse, uma possível saída do Dudu do Atlético Mineiro em uma oportunidade de negócio. Porque o Dudu chegou lá... Ah, e o Dudu não vale nada hoje, viu, gente? Não vale nada que eu digo assim, valores tranquilos em relação a valor de mercado e salário. O Dudu não pode mais exigir salário nenhum. A cada hora que passa, a cada dia que passa, ele perde mais espaço no Atlético Mineiro, não está sendo usado, não tá jogando, e eu vejo qualidade no Dudu. Eu gostaria do Dudu no São Paulo por uma oportunidade de mercado. Dudu perde cada vez mais espaço, entra cada vez menos, e quem assumiu o protagonismo do Hulk lá no Atlético Mineiro tem sido o Bernard, que tava muito mal também, tava numa situação muito polêmica, porque o Atlético ele vem muito mal. Ele tá muito mal das pernas, a galera quer a diretoria quase inteira fora. E o Bernard tava mal e agora melhorou um pouquinho e assume um certo protagonismo, né? Aquilo que o Hulk fazia, o Bernard está assumindo. E o Dudu, Scarpa, alguns jogadores cada vez mais escanteado. Atlético Mineiro passa por um momento delicadíssimo. Então o Dudu seria um jogador que eu na condição do São Paulo, iria pra cima sim, porque é um jogador que o São Paulo não teria que fazer uma loucura financeira. Ele não é tão novo, mas ele pra mim é um cara muito técnico. Ele é um cara que ajudaria muito o São Paulo tecnicamente falando. Você coloca o Dudu na esquerda. O Dudu pode jogar de meia, mas ele joga muito mais, né, como ponta esquerda. Ele poderia fazer um meia atacante bem avançado, aquela região da esquerda ali. Mas você coloca o Dudu caindo pela esquerda, com o Arthur na direita, eu acho que dá um equilíbrio, uma mescla interessante pela técnica que tem o Dudu. Eu acho ele um cara bom de bola sim. Eu sei que isso dá debate, mas eu acho o Dudu um cara bom de bola. Não tá tão rápido, não tá tão novo, mas eu acho ele um cara bom de bola e pelo momento, pelo contexto que ele vive, o São Paulo poderia sim tentar alguma coisa em volta do Dudu. Mas o que vocês acham em relação a isso? Deixa nos comentários que isso também é importante. Eu gostaria. Eu sei que isso gera polêmica, mas eu gostaria sim. Acho que seria uma contratação interessante pro São Paulo. E eu acho que daria também uma repaginada na questão do Dudu. Não deu certo lá no Atlético, acho que seria legal sim o Dudu. Ele tem contrato ainda, mas acho que o Atlético não faria tanta questão de segurar, sabe? Se propôs uma troca, alguma coisa com o Dudu, São Paulo conseguiria sim. É um jogador que particularmente me agrada e não vive nada bem lá. E galera, tem um martelo batido no São Paulo, informação aqui do Gabriel Sá envolvendo os dois goleiros. Aqui eu não sei, né, o São Paulo perdeu completamente a nossa confiança em relação a goleiro, nós não entendemos o que está acontecendo e tá aqui, ó, olha o que o Gabriel Sá trouxe aí, ó. Yang e Felipe Preis, goleiros formados em Cotia, São Paulo não deverá apresentar propostas de renovação, então muito provavelmente o São Paulo vai liberar Yang e o Felipe Preis. O Yang eu acho que deveria ter tido mais chances. Ele teve uma atuação estranha, né, logo quando ele entrou, mas ele me parece um goleiro interessante. Eu não sei porque não tem chance nenhuma no São Paulo, né? E aí a diretoria a ideia é continuar com o Rafael, que tá frangando, tá em baixa no momento. Rafael Coronel e com agora o João Pedro, titular do Sub-20. Mas esse João Pedro não vai jogar de jeito nenhum, né? Pelo que nós estamos vendo que tá acontecendo que aconteceu com o PR, com o Yang, agora com o Preis, aquele outro Leandro, né? Esse João Pedro, o que adianta? O cara ser destaque, ser bom. Ah, eu vi o gol. Vocês podem me falar, te digo, eu vi esse João Pedro, é bom, deveria receber a oportunidade. No São Paulo não joga. São Paulo contrata outros goleiros e não coloca ninguém da base pra jogar, pelo menos não no gol. Né? Então não vai adiantar absolutamente nada. Mas tá aí, Yang e Felipe Preis muito provavelmente saiam do São Paulo. O São Paulo já basicamente bate o martelo em relação a isso. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Quero saber a opinião de vocês. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.